Golpe de ariete. Vamos tratar agora do que vem a ser o recalque e o golpe de ariete. Trata-se de um fenômeno que ocorre nas tubulações dos sistemas hidráulicos. O nome originou-se de uma antiga máquina de guerra utilizada para arrombar portas e muralhas. Era formada por um tronco que tinha numa das extremidades uma cabeça de bronze, semelhante à cabeça de um carneiro. Então temos aqui ao lado como seria a ponta dessa arma de guerra. Temos um tronco e uma parte de metal em bronze, semelhante à cabeça de um carneiro. E dessa invenção surgiu o chamado carneiro hidráulico, que nós vamos falar daqui a pouco. Nas instalações hidráulicas ocorre algo semelhante. Quando a água, ao passar em velocidade elevada pela tubulação, é bruscamente interrompida, ocorrem grandes golpes de grande força, elevações de pressões nos equipamentos da instalação. No carneiro hidráulico temos uma entrada de água com alguma pressão, uma saída controlada por um êmbolo que, quando baixado, libera a água, estando no topo, interrompe o fluxo. No meio do caminho temos uma outra saída com um êmbolo que libera a água que entra, mas bloqueia o retorno. Acima temos uma câmara de ar que cria uma pressão com o efeito de uma mola, mas inicialmente permita que a água suba. Ao ocupar parcela desse espaço estocado, libera uma pressão de retorno, um recalque, que aciona o êmbolo do meio, travando-o e impedindo desse modo que a água retorne pelo caminho por onde veio, concentrando a pressão para uma segunda saída. Então nós vemos aqui, a água vem, o êmbolo sobe, trava, manda a água aqui para o meio, elevando esse êmbolo. A pressão é muito grande, eleva a água. Aqui temos o depósito de água, aqui temos o depósito de ar, que vai criar um efeito de mola, mandando a pressão de volta, trava o êmbolo, não deixa que a água retorne. A água sobe por uma segunda saída, um ponto mais alto até do que estava antes. Então esse aqui é o carneiro hidráulico, é o funcionamento do carneiro hidráulico e explica como é que funciona esse recalque, esse efeito de mola entre pressão e ar dentro dos tubos, dentro dos canos hidráulicos de uma obra, de uma construção, de qualquer lugar, inclusive dentro do banheiro, dentro daquela válvula de descarga. É praticamente sempre o mesmo processo, são os mesmos princípios que são utilizados. Então agora já estamos em condições de compreender o que vinha a ser o golpe de ariete ou recalque. Esse fenômeno ocorre nas válvulas de descarga quando há uma interrupção brusca da vazão que cria um vácuo na parte de baixo e uma sobrepressão na parte de cima, causando grandes impactos nos tubos e conexões. Ocorre também nos períodos de falta d'água, ou quando há o aumento de pressão à noite em decorrência do baixo consumo. Nas instalações hidráulicas, quando a água da rua, de alta pressão, chega em velocidade elevada pela tubulação, esta acaba sendo interrompida bruscamente. Isto provoca golpes de grande força, elevação de pressão, e um retorno de pressão de recalque, que pressiona o ar que estava nos canos, que como uma mola devolve a pressão de impacto. Então é o mesmo sistema que nós vimos no carneiro hidráulico. Vem a água com bastante pressão, quando falta a água da rua, a água e o ar acaba formando um efeito mola, um recalque, uma pressão de retorno. E isso vai pressionando as paredes dos tubos e acaba muitas vezes danificando. Cuidado com o recalque da distribuidora de água. A entrada do ramal na residência até a caixa d'água deve ser feita com muito cuidado.
principalmente nas conexões. Colhe e vede com cuidado esses lugares, pois esses tubos recebem o recalque da distribuidora da cidade, que geralmente danificam as boias e causam vazamentos nesse segmento. Então é muito comum, depois de terminar uma obra, às vezes a companhia falta água e aí danifica a boia, ela se desregula, porque vem com uma pressão muito grande e aí aquela haste se enverga e a boia fica desregulada, aí dá o vazamento e começa a sair pelo ladrão. E aí o pessoal pode achar que é um problema de quem fez a construção. Não, nesse caso o problema é do recalque da água da rua. E isso acontece muito frequentemente. E quando ocorre é até fácil de saber, porque geralmente ocorre em 2, 3 pontos, não ocorre num ponto só. Em regiões muito quentes o problema pode se agravar, pois os tubos de água fria soldáveis são projetados para trabalhar a temperatura ambiente de 20 graus. O pessoal que fabrica os tubos, eles já avisam até que nas propagandas dele que a temperatura considerada é de 20 graus. Então essa é uma temperatura mais do sul do país. Em casos graves deve-se utilizar tubos roscáveis, para evitar os danos nas conexões. Ocorre ainda que durante o descarregamento das mercadorias é muito comum que os fornecedores joguem os tubos em grandes mechas, de qualquer jeito em frente à obra, originando pequenas fissuras que, quando submetidos à pressão do recalque, originam vazamentos, infiltrações, corrimentos pelas paredes e pisos. Isso daí ocorre demais. Quando vem o caminhão, aí o pessoal que está ali em cima pega aquele monte de cano e joga de uma vez, aí aquilo cai em cima do chão, um sobre o outro, aí acontece aquelas pequenas fissuras e não dá para ver. Então só vai perceber quando já está tudo colocado e de repente dá algum problema. E esse problema vai ocorrer principalmente na entrada do imóvel, no ramal predial, ou seja, aquele ramal que é da entrada até a caixa d'água, é onde vai estourar problema de montão ali, porque a pressão da caixa d'água para os outros ramais, para as distribuições em gerais, é bem menor do que a força da água da rua. Então fique atento na hora de fazer essa instalação da entrada até a caixa d'água, que ela costuma dar problema, nem sempre por culpa de quem está construindo. Então, na hora que o pessoal está descarregando os canos, fica de olho na hora de colocar essas conexões, principalmente essas conexões da entrada, que costuma dar muito problema, inclusive a boia, que parece que não, parece que como é que segura uma pressão tão grande, como é que uma pressão consegue entortar uma haste de uma boia? Pois acontece que entorta a haste da boia e desregula ela. Por vezes, colocar uma boia mais resistente ou um redutor de pressão pode terminar por danificar as tubulações, soltar as conexões ou provocar o vazamento pelas microfissuras. Então aí a pessoa acha que a boia está ruim e coloca uma boia que é de uma boia maior ali. Aí o que acontece? A pressão que estava sendo liberada pela haste da boia, que estava entortando a boia, fazendo com que liberasse aquela pressão, ela vai ficar presa. E se essa pressão que entortou a haste for presa, vai acontecer justamente o problema de vazamento, de prejudicar as conexões. Então, nessa parte é bom utilizar sempre tubos e conexões de primeira linha. Essa parte não tem como, tem que usar tubos e conexões de melhor qualidade, fazer com muito cuidado. Se quiser diminuir a pressão da água do cavalete, a caixa d'água, utilize tubos de 25 mm. Para aumentá-la, utilize 20. Então, se está com muita pressão, vê que a região ali tem muita pressão na água, em vez de utilizar tubos de 20 mm no ramal de entrada, usa tubos de 25, que aí vai ter mais parede para distribuir essa pressão. Quanto menor for o espaço, o diâmetro do tubo, maior será a pressão com que a água esguichará. Lembre-se do que ocorre ao se colocar o dedo na saída da mangueira do jardim. Então aqui nós temos a figura já. Então aqui nós temos a foto já do padrão da água pronto.
E aqui embaixo temos um plug com vazamento. Esse vazamento pode ser efeito do recalque da água, como também pode ser a falta da fita de vedação. Se geralmente ocorre em mais de um ponto, pode ser o recalque. E se ocorre o vazamento e a boia dá problema, também é indicação que é o recalque da rua. E aqui temos também algumas coisas que não se deve fazer. Tensionamento do tubo fora de alinhamento, esquadro, causa rachaduras, vazamentos. Então aqui nós temos um cano que está fora do esquadro, né? Ele está sendo tensionado, e aqui o rompimento do tubo, ainda é um tubo tigre aqui, olha só, tem que ser colocado corretamente no esquadro. Aqui temos um outro tubo também com rompimento, né? Veja que acontece mesmo nos tubos de primeira linha, né? Aqui temos uma tubulação de água junto com a tubulação de energia. Isso aqui também não pode ser. Nós mostramos na parte da energia elétrica. Os canos d'água não podem passar junto com a energia. Leitura das plantas hidráulicas. Todos os projetos vêm com as legendas ou convenções que explicam as simbologias utilizadas. Basta seguir as legendas para entender a planta, como abaixo. Os pontos de saída são as flechas azuis preenchidas. Indicações de altura em laranja. No exemplo, PI, filtro, há convenções de conexões e assim vai. Então aqui temos, o PI está aqui, é o filtro, essa planta, né? Então vamos ver o que é essa flecha preenchida. Aqui embaixo temos ponto de saída. Então temos aqui uma luva de redução, que é uma flecha não preenchida, e ela está aqui, só a cor que está mudada, mas ela está aqui, a luva de redução. Temos aqui na legenda joelho, curva, T, curva de 45 graus. Então é só olhar aqui na planta e ver a legenda aqui, ó. Temos um T aqui, né? Aqui a curva, FI, aqui é o filtro, né? A gente colocou o PI ali, mas é FI, que é o filtro. Aí o tanque, tem a máquina de lavar. E inclusive aqui na planta o engenheiro colocou a altura da bancada, aqui ele colocou a altura de 57 centímetros e colocou acima a saída d'água a 23 centímetros acima. Então quando tem a planta, a gente segue a planta, é mais fácil. Quando não tem, a gente segue mais ou menos o manual ali. Aí vai de acordo com o mestre, de acordo com quem é o dono da obra, né? Aqui em cima temos o símbolo da prumada, que é quando ele passa de um andar para o outro, mas aqui não aparece nessa planta, né? Aqui temos o registro. Então a planta está incompleta, só um pedaço para ilustrar, está faltando bastante coisa. Bom, então aqui estamos diante de uma planta. Primeira coisa que a gente faz é ver a legenda e as convenções. Então aqui temos esse símbolo que refere-se às prumadas, que são as colunas d'água. Então temos aqui que a F9 e a F10 refere-se ao apartamento 101, a F7 e a F8 ao apartamento 102, a F4 e a F5, a F6 ao apartamento 201, a F1, a F2 e a F3 apartamento 202. Então essa aqui é um símbolo que vai aparecer ali no meio. Aí temos as abreviações que vão estar lá no meio, LV lavatório, DC ducha, VS vaso sanitário, pia, RG registro de gaveta, RP registro de pressão, HD hidrômetro. Tem várias outras legendas aqui, né? Luva de redução, ponto de saída, T, curva 45, 90, filtro. Então aqui o engenheiro colocou alguma observação. Aqui nós temos os ramais de entrada, o portão, né? Aqui a mureta com os hidrômetros, os detalhes, e aqui os registros.
Aqui então o ramal de entrada vem e sobe aqui pelo lado da escada até a caixa d'água lá em cima. Estamos aqui na caixa d'água. Aqui são 4 caixas d'água, que são 4 apartamentos. Nós vimos lá ao lado ali os apartamentos, a F9, F10, apartamento 101. E a tubulação a cada cano que se refere. E aqui do lado, aqui temos a entrada, esse aqui é o que veio da rua, subiu pelo canto da escada e foi distribuído aqui para cada caixa d'água. Então as 4 caixas d'água são 4 canos de entrada. E aqui temos as saídas de cada uma. Nessa saída aqui é uma saída de 32, aí ela vai diminuir para 25 para uma saída. E aqui é a F1 e a F7, né? A F1 a gente vai ver aqui do lado, vai para o apartamento 202. O AF7 vai para o apartamento 102. Então esse aqui ele indica para onde que vai a prumada. Nesse cano que saiu com 32, saiu aqui um ramal de 25, que foi para esse apartamento. O apartamento 202, que é o AF1. E desse apartamento 202 ainda veio um outro ramal de 25, que desce aqui pela parede. O AF2 aqui também é do mesmo apartamento 202, né? Nós vimos aqui, AF2. Então ele saiu com 32 e criou 2 ramais de 25. Houve a diminuição suficiente para não dar perda na hora que for usado tanto num lado como no outro. Nesse lado aqui provavelmente é um banheiro e aqui é a cozinha. Então quando for utilizado ao mesmo tempo a água no banheiro e da cozinha, não vai dar diminuição na pressão de água. Aqui já temos outros detalhes sobre o encanamento lá no telhado. Aqui já tem um ladrão, naquele outro não tinha, né? Naquela outra planta não tinha. Aqui já aparece o ladrão, um ladrão de 32 milímetros, o extravasor vazando aqui para fora um pedacinho de uns 40 centímetros. Não foi colocado, mas em torno de 40 centímetros. Né? E aqui é a mesma coisa, a saída de 32, que distribui para 2 de 25, uma que vai para o banheiro, outra que vai para a cozinha. Os demais apartamentos seguem no mesmo sentido. Então agora há pouco nós vimos que a aprumada F1 dava no banheiro e estamos aqui no banheiro. Veja que tem um registro, né? E aqui a distribuição, os canos de 25, uma redução para 20, né? A saída, todas as saídas de meia, são aquelas saídas azuis, né? com latonadas, com a rosca latonada. Então a saída do chuveiro, a saída da alimentação da caixa acoplada. Aliás, DC é ducha higiênica. VS, que seria o vaso sanitário, né? No caso a alimentação da bacia acoplada. E aqui temos a alimentação do lavabo. As distâncias para se fazer as saídas, né? A primeira saída do chuveiro está a 40 centímetros, depois a 59 centímetros da saída do chuveiro vem a ducha higiênica, depois a 44 centímetros vem a do vaso sanitário, e mais 29 centímetros vem o lavabo. Veja que a saída ficou aqui meio do lado, né? Então ela deve ter ficado na mesma altura da saída do esgoto. Ficou lado a lado ali. Só que como é uma bancada, é uma torneira de mesa, aí usa aquela mangueirinha, a mangueirinha flexível para fazer a conexão. Inclusive aquela mangueira tem que, na hora de colocar, tem que ser colocada com muito cuidado, que ali costuma dar vazamento. É um dos lugares que costuma sempre dar vazamento, é aquela mangueirinha em volta das torneiras, mas aquela mangueirinha ali é batata. É muito, muito fácil de cometer o equívoco e aquilo lá ficar vazando. Porque ela é meio dificultosa para trabalhar, né? E aqui nós temos então a parte da cozinha dos 2 apartamentos. No caso aqui é a parte de cima, a máquina de lavar e o tanque e a pia. Está aqui a conexão, a entrada, a F6, a gente já viu, a F6 refere-se ao apartamento 201, a F3 refere-se ao apartamento 202.
Aí temos o AF2. O AF2 refere-se ao apartamento 202 também. O AF5 ao 201. Quer dizer que tem dois registros aqui. Foi colocado dois registros. Um registro aqui para a pia e para o filtro, e foi colocado um outro registro aqui para a máquina de lavar e para o tanque. Não tinha necessidade, mas o engenheiro aqui entendeu que poderia colocar dois registros. Aqui são os detalhes, temos mais legenda aqui, né? Aqui seriam os materiais que vão ser utilizados, está numerado, quadro da caixa d'água, o tubo de 25 mm, 32 mm, a descrição. O engenheiro ele geralmente já coloca, né, as convenções para que possa se entender as plantas e algumas observações também, né? Então aqui nós temos um detalhe, ele está meio que em três dimensões aqui, né, no banheiro. Às vezes a pessoa pode ter dificuldade para ler uma planta em três dimensões, mas não é complicado não, né? Então aqui nós temos o registro, descendo, aí ele vem fazer a distribuição. Aqui temos a diminuição do ramal, lembra que a flechinha aberta no meio está a diminuição do ramal, então aqui é 25, para cá já passa a 20, né? A alimentação do lavatório, do vaso sanitário, passou a ser 20. O chuveiro ele segue com 25 mm, aqui não houve redução, o engenheiro não colocou redução aqui. A saída de 1,6, né? Vimos que está tudo numerado aqui, né? 17, 15, 8, 2, e essa numeração está aqui em cima aqui. Aí é só ver o que é, cada conexão está tudo numerado. Aqui nós temos o detalhe do registro de passagem, os adaptadores. Aqui o engenheiro coloca, mas quem vai decidir mesmo essa parte aqui é a companhia. Geralmente o engenheiro, antes de fazer a planta, ele já sabe, conhece as regras da cidade, ele é obrigado a saber uma série de normas de meio ambiente, de água, de luz, telefone, é obrigado a saber como se comporta as empresas da cidade. Então nós vemos aqui, ó, que foi usada a curva. Nós falamos sobre isso agora há pouco, né? Não foi usado joelha, foi usada a curva, para não haver diminuição da pressão. Nesse caso aqui, o cano utilizado foi de 25 mm. Isso aqui deve ser um lugar que tem bastante pressão. Para evitar o recalque da água da rua, o engenheiro pode ter optado por utilizar tubos de 25 mm para mandar a água da rua até a caixa d'água. Aqui nós temos o detalhe da pia da cozinha, o filtro, também está aqui em perspectiva isométrica, meio que em 3D, né? Com as saídas, ao registro, né? Está na numeração lá, o registro, as torneiras, a redução aqui, olha só, que ele entra aqui em 25 e vai diminuir para 20, para ir para o filtro aqui. Temos uma redução aqui, lembra? No esquema, a flechinha cortada no meio, sem estar preenchida, é uma redução. Temos aqui também a caixa d'água. Olha só o esquema da caixa d'água, o suporte. Aqui o engenheiro colocou por baixo. Esse daqui não é recomendável fazer. Os fabricantes de caixa d'água, eles recomendam que se faça do lado. Então, nesse caso, vai depender do tipo de caixa d'água que é utilizado. Talvez aqui tenha sido utilizado uma caixa d'água maior, ou aqui está um suporte aqui. Talvez seja algum suporte aqui para fazer com que ela fique plana embaixo e que distribua o peso. Mas como regra não é feito desse jeito, é feito do lado. Tem que olhar, vai depender da caixa d'água. Olha o fabricante, vê o manual e se autorizar faz embaixo, mas o normal é que seja feito do lado.
Aqui temos a chave boia, coluna de recalque, né? Aqui, nesse caso aqui, foi utilizado 20 mm também para abastecer. Temos o extravasor de 32 mm e com a saída da limpeza da caixa d'água também aqui, 32 mm se encontra, né? E aí vai dar a saída pelo ladrão. Bom, pessoal, a leitura de planta é isso aí, é pegar a planta, fuçar, ficar vendo, né? No primeiro momento a gente fica com dúvida, aí daqui a pouco olha de novo, já se esclarece. A nossa cabeça ela trabalha aos poucos, ela não se aprende tudo de uma vez. Então a gente ouve uma vez a aula, ouve duas, três. Teve um professor, um mestre, que disse que o aprendizado só vinha depois que a gente visse 7 vezes a matéria. Então, se o pessoal tem dificuldade de aprender, é porque na realidade faltou ver mais algumas vezes a matéria. Essas plantas, vamos pegar as plantas na obra, ter a curiosidade, examinar, ler, ver as legendas e tentar decifrar. Se não souber alguma coisa, pergunta para o dono da obra, pergunta para o engenheiro, que certamente eles vão saber informar a que se refere. E vamos divulgar o conhecimento, para que tenhamos cada vez uma mão de obra melhor e o mestre de obra passe menos vergonha, porque distribuir o conhecimento ajuda todo mundo. E agora resta fazer o checklist. Temos que conferir todo o serviço que foi feito sempre. Ver se não está faltando alguma coisa. É bom sempre ter uma relação. Aqui nós temos uma relação sugerida, mas essa relação ela pode aumentar. Aí com a experiência do mestre, a experiência de cada um, essa relação vai aumentando. Então vamos ver as coisas que mais acontecem no final da obra que às vezes as pessoas esquecem. Colocação dos acabamentos do registro. Foram colocados? Acontece muitas vezes terminar a obra e ficar faltando colocar algum dos acabamentos. E às vezes aquilo até se perde. Então quando for colocar os registros, dá o registro separado, guarda os registros em algum local seguro, porque não adianta colocar ali na hora, ou vai sujar, ou vai perder. Todas as torneiras estão colocadas? Todas as saídas de água funcionam? Isso é importante testar, porque às vezes pensa-se que está tudo bem, e de repente as saídas não funcionam. Aí vai ver, às vezes pode ser uma ligação de registro, pode ser uma boia presa, alguma ligação feita invertida, ou às vezes um cano que era para passar num apartamento passa no outro. Todos os registros estão funcionando, estão abrindo, fechando normalmente. Vazamento no pé das torneiras, mangueiras, etc. Conexão azul com bucha de latão em todas as saídas. Aquelas que não são de latão geralmente são para instalações provisórias, né? Geralmente a gente usa na obra ali no decorrer da construção, mas quando é uma instalação final, já para o usuário final, aí tem que se usar a conexão azul com bucha de latão. Não adianta usar aquela outra ali que só vai dar problema, depois vai ter que quebrar a parede. Instalações externas. Os medidores coincidem com a caixa d'água. Pessoal, isso daqui sempre dá confusão. É uma coisa assim que o pessoal acaba sempre confundindo. Na hora de fazer a ligação dos medidores com as caixas d'água, aí faz a inversão dos canos. E aí o que acontece? Quando muda um inquilino, aí um começa a pagar a água do outro, e isso dá uma confusão depois. Aí é questão de ressarcimento, e além do conserto ainda vai ter que pagar ressarcimento de conta de um e de outro. É muito complicado isso aí. A chave de boia está funcionando? Registro da caixa d'água funcionando? No geral. Esquadro, alinhamento horizontal e vertical dos ramais. Então é aquilo que a gente mostrou. Se não tiver um alinhamento, acaba dando fissura, acaba dando rompimento dos tubos e conexões. Existem conexões rompidas? Vazamento na junta entre os tubos, conexões e registros? Isso tudo tem que ser conferido, tem que ser checado no final, na entrega, quando vai fazer a entrega do imóvel. E também durante a feitura do serviço já vai conferindo isso aí para adiantando o expediente, né? Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.